Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o que é uma atividade de campo e o porquê é importante a gente poder participar de uma atividade de campo, ter essa experiência. E vou trazer também alguns relatos de amigos dimensionais que contribuíram aqui com o vídeo e vai ser muito especial poder partilhar aqui com vocês um pouquinho da caminhada de cada um dentro de uma atividade de campo e quem sabe assim impulsionar você também para essa jornada, para essa experiência. E falando em atividade de campo, hoje é dia 9 de novembro, estou aí há 4 dias de estar viajando sentido Avalon e Gurates para mais uma atividade de campo, agora em novembro. Essa é a minha 4ª atividade de campo e já tem muitas transformações, muita novidade. E eu senti de fazer esses registros desses novos movimentos. Eu ainda estou no processo de produção e registro disso. Assim que eu concluir, no futuro breve, eu vou estar postando aqui e compartilhando todo esse movimento, essa minha jornada aí, que tem a ver com eu ter dado esse passo, esse movimento em direção aí a Dáquila, a estar presente dentro do possível nas atividades de campo que eu consegui ir até hoje. E sem dúvida está fazendo transformações na minha alma, no meu ser, na minha vida. E eu queria começar aqui esse tema, esse assunto, perguntando aí pra você se você já sabe o que é uma atividade de campo e a importância de participar de uma atividade de campo. Vou trazer aqui um apanhado de informações que, na troca com alguns colegas, alguns amigos dimensionais, eles trouxeram as reflexões e os sentires deles, e eu vou linkar também com os meus e trazer essas informações aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá! Basicamente, atividades de campo são treinamentos, experiências práticas direcionadas pelos seres, pelos nossos parceiros em Dáquila, seres extradimensionais, para contribuir e colaborar para o nosso desenvolvimento pessoal, individual e também coletivo. Vale ressaltar que todos os treinamentos que acontecem em Dáquila há mais de 3 décadas, eles são para o coletivo, são para a humanidade, refletem em todo o planeta, em toda a Terra. Então todo mundo está sendo trabalhado de forma direta ou indireta, e quanto mais você tem os seus canais abertos, cuida da sua saúde, desintoxica, trabalha a descalcificação da sua pineal, estando em Dáquila ou não, isso está reverberando e está indo para níveis que a gente não consegue nem imaginar, que a gente não consegue nem alcançar com a nossa mente racional. É muito legal e eu já trago um relato para vocês de uma prova disso comigo, do quanto que, mesmo você não conhecendo Dáquila, você não sabendo nem que existe, esse trabalho que é feito em Dáquila está repercutindo e reverberando no mundo todo e para todos. Cada atividade de campo, os seres direcionam, orientam qual vai ser o objetivo, né, daquela atividade de campo que vai ser trabalhado naquele período, naqueles dias. Então cada ser é muito única, é muito interessante e a gente sente ali os passos, né, os avanços e todo o trabalho repercutindo também dentro e fora de lá, quando a gente volta, né, para casa e dá seguimento aí no dia a dia. Eu perguntei para algumas pessoas, né, amigos dimensionais, o que motivou eles a irem participar de uma atividade de campo, né, quando eles entraram em contato com esse universo de Dáquila, tiveram conhecimento, né, sobre o grupo, e eu vou trazer aqui para vocês alguns desses pontos que foram elencados, tá? Primeiramente, né, acho que para praticamente a maioria das pessoas essa resposta, esse ponto, esse aspecto é um dos mais valiosos, né, o foco, que é o desenvolvimento pessoal dimensional, com os treinamentos práticos, né, com a vivência, que lá numa atividade de campo é possível, né, e é numa intensidade gigantesca, assim, é impressionante. Parece que realmente você entra numa outra realidade, assim, paralela, justamente pelo maior vórtice ativo energético estar lá. Então, são experiências impressionantes, assim, que todos passam, que todo mundo que se permite vai passar e vai ter as suas próprias experiências. E de acordo com aquilo que você precisa e está disponível para ver, perceber, trabalhar, vivenciar. Outro ponto que muitas pessoas se motivaram a estar numa atividade de campo é estar entre pessoas, né, que têm o mesmo propósito, têm essa busca, né, do desenvolvimento, estão nesse mesmo caminho, né, para esse mesmo norte, caminhando juntas. A gente percebe o quanto isso potencializa a nossa individualidade, a nossa caminhada, quando a gente se reúne, quando a gente se une com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E um outro ponto que também se destaca aí, no que motiva as pessoas, né, a irem participar de uma atividade de campo, é poder desenvolver as suas habilidades.
até onde eu sei, a gente tem em torno de 6 ou 7 mil habilidades para desenvolver na raça dâmica. Então é muita coisa, é muito legal. E a gente vai percebendo, conforme a gente vai treinando e desenvolvendo mesmo, o quanto isso vai aflorando e sendo trabalhado, e você vai no dia a dia tangibilizando conforme você vai vivenciando as coisas. É muito legal. Outro ponto que eu acho bem interessante trazer aqui para vocês é a importância de você participar de uma atividade de campo. O primeiro ponto é, quando os treinamentos são, principalmente lá na sede de Ávalos e Gurates, no Mato Grosso do Sul, lá a gente sabe que é o maior vórtice ativo da Terra, o maior vórtice energético hoje ativo na Terra. Então, a repercussão dos trabalhos, a intensidade, a potência, tudo isso é muito importante justamente para todo o trabalho que é realizado lá. Inclusive, contatos, né, com os seres, as interações e tudo mais. Então, um dos aspectos importantes para você ir participar seria pensando exatamente nisso, em desenvolver a sua parte energética, vibratória, frequencial e também consciencial. Outro ponto interessante, importante, lá você vai ter ativações, são vários tipos de treinamentos que se realiza não somente em coletivo, né? Como eu falei no meu vlog, você fica livre para você fazer o seu treinamento também, aquilo que te pulsa, aquilo que te move, é muito legal. E tem também as orientações, né? Os direcionamentos em coletivo, com os horários e tudo mais, é bem interessante também. Então é muito importante participar de uma C para você poder receber ativações, banhos de luz, estar em grupo trabalhando todas essas frequências. Lá a gente costuma dizer que é um recorte da sociedade, né? Então você vai se deparar com pessoas de todos os tipos, de várias idades, de diversos lugares, com suas bagagens e experiências únicas. Eu costumo dizer que para mim é o lugar mais eclético que eu já fui na minha vida, em todos os aspectos e níveis. É impressionante e muito legal também ter essa diversidade, ter tudo isso lá, porque a gente aprende demais, demais. É uma baita oportunidade pra gente se desenvolver, pra gente se espelhar, pra gente se reconhecer, pra gente se desafiar. Lá realmente é um lugar pra você ir de peito aberto, pra se melhorar, pra se vencer, né? Vencer a si mesmo, porque oportunidade pra isso, né, não falta. É um lugar que oportuniza muito isso, esse desenvolvimento, justamente por essas diferenças todas, diversidades todas, e é bem interessante. Um outro ponto importante de trazer, né, do porquê você participar de uma atividade de campo é poder desenvolver e praticar a sua autopercepção, porque lá também é aquilo que eu comentei do vencer a si mesmo. Então você vai, seja num oi com uma pessoa, numa interação, num almoço, numa palestra, numa ativação, num ponto, num trabalho em grupo, num MDPL, num jogo de futebol. Assim, você está sendo trabalhado o tempo todo, o tempo todo. Então, o tal do orar e vigiar, né? Orar e vigiar é a si mesmo, seus pensamentos, sentimentos, posturas, falas, é o tempo todo. Porque você está numa intensidade desse movimento, dessa vivência, desse desenvolvimento que é surreal, gente. É surreal. Então, muitas vezes a gente vai encontrar situações ou pessoas, enfim, desafiadoras pra gente em certo ponto ali, em certo momento, mas com certeza, se você se abrir e buscar olhar pra dentro do porquê aquilo tá sendo, porque aquele movimento tá se dando, né, porque tá acontecendo aquilo com você naquele momento, com certeza são curas, são coisas que você precisava ver com uma lente maior, e se você estiver aberto, com certeza você vai virar chaves, transformar coisas aí dentro e evoluir na sua caminhada, em várias esferas, em vários níveis. E por fim, nada substitui a sua experiência, a sua vivência, e você poder dar essa oportunidade, esse passo em direção a você vivenciar isso num lugar que proporciona tantas coisas, tantas oportunidades. Eu acho muito valioso, primordial, fundamental aí para o desenvolvimento, para quem quer esse desenvolvimento. Então, vale a pena organizar, se preparar para participar de uma atividade de campo. Vou trazer aqui alguns relatos, mas antes eu gostaria de contribuir com o meu. Comentei ali no começo do vídeo que eu teria uma experiência para contar, né, sobre o quanto Dáquila trabalha, né, a nível para o todo, né, tudo que acontece nesses treinamentos reverbera no todo, até porque a gente sabe que tudo está conectado, interligado, não há nada separado, e a gente consegue quando olha para isso, perceber nitidamente esse movimento acontecendo na nossa vida.
Então, olha que interessante, né? Quando você já vem se trabalhando, né, fora de Dáquila mesmo, ao longo da sua vida, você já tá com essa abertura, já tá cuidando de vários aspectos de uma forma intuitiva, ou até mesmo de uma forma que você buscou conhecimento, né, se dispôs a realizar certos movimentos. Olha como conflui com o que também Dáquila já vinha trabalhando, né? No meu caso, foi um exemplo que eu posso trazer, foi que durante a pandemia, houveram algumas questões que eu vim me transformando em algumas áreas da minha vida, por exemplo, a área da alimentação. Eu vim alinhando vários pontos ali da minha alimentação. Sempre olhei para isso, sempre tive uma alimentação saudável, mas até hoje eu venho transformando, alinhando, entendendo o meu corpo, o meu organismo. Por mais que eu me alimente de coisas naturais, tem coisas que às vezes não funcionam muito bem para mim nesse momento. Então a gente vai entendendo, né, esse movimento com relação à alimentação. E na pandemia veio muito forte, mais precisamente de 2019 para cá, mas daí 2020 foi quando eu realmente dei o passo em direção a aquilo que eu já tinha em 2019 percebido, porque o meu corpo fala muito comigo e eu ouço muito o meu corpo, isso desde pequenininha, então pra mim isso é muito fácil de eu perceber. E aí em 2020 eu falei, não, daqui pra frente, realmente eu preciso priorizar algumas coisas na minha saúde, absorção de nutrientes e tudo mais. E eu já percebia meu corpo rejeitando certos alimentos, principalmente aqueles com açúcar, farinhas, né, refinados, trigo, enfim, bolos, pães, esses comuns, assim. Eu olhava assim em cima da mesa, eu não conseguia sentir vontade de comer. Meu corpo falava assim, isso daí não vai te nutrir, isso daí não é bom pra você. Não tá sendo saudável, não tá sendo interessante. Vinha, tipo, essas palavras, esses acessos, assim, e eu sentia no corpo aquela repulsa, assim, sabe? Quando eu via algum alimento nesse sentido. E ali eu falei, não, então tá bom, daqui pra frente tem, né, hoje em dia tá mais fácil ainda você transformar isso, modificar nas suas compras, né, no seu dia a dia. E assim foi feito. Então já fazem mais de 3 anos que eu não consumo mais glúten, açúcar, de nenhum tipo, nem os adoçantes naturais. Eu percebi que eles também não me faziam bem, como o xilitol e alguns outros. E a gente vai se entendendo aí nessa caminhada. E quando eu cheguei o ano passado, 2022, em Dáquila, e me deparei com os direcionamentos, orientações com relação à parte de saúde, alimentação, veio bem de encontro com o que eu já tinha acessado, né? Lembrei agora também dos laticínios, derivados do leite. Eu também já não consumia há mais de 10 anos leite. Aí eu também fui entendendo a questão do queijo, né, que eu já percebi há muito tempo também que não me fazia bem. Então ali eu também fui cortando os últimos ajustes que precisavam, de coisas que eu ainda abria exceção na minha alimentação, não era algo corriqueiro, mas ainda pontualmente às vezes eu acabava consumindo. E fiz essa transição. Então quando eu cheguei eu já estava, né, nessa pegada aí com relação à alimentação. Então, é um trabalho que ele já vem trazendo, né? E que meu corpo, meu ser foi captando. E eu fui seguindo, né, essa trilha desse acesso. Então, olha que interessante, né? E tem muitas outras coisas também que antes de eu conhecer Dáquila eu já tinha acessado. Mas eu posso trazer no próximo vídeo para não me estender muito aqui. Que agora eu quero trazer as histórias, os relatos, são curtos, de alguns amigos dimensionais que se dedicaram a escrever e trazer esse relato para eu compartilhar com vocês aqui hoje nesse vídeo. Então bora lá. Tô aqui com os relatos do pessoal que enviou. Tem alguns que eu não li, vou estar lendo junto com vocês. Os que eu consegui ler, eu senti pulsando aqui no meu coração, falando com a minha alma. Muitos desses já me emocionaram e com certeza trouxeram força também para minha caminhada. E essa intenção aqui com esse momento do vídeo, que isso possa inundar, transbordar aí de alma para alma e poder reverberar aí no seu momento e te impulsionar para os movimentos que a sua alma pede. Então, bora lá. Eu pedi para eles compartilharem uma experiência que eles considerem a mais importante até o momento, que eles vivenciaram estando numa atividade de campo, porque são inúmeras, acontece várias coisas muito, muito maravilhosas, mas eu pedi para que eles escrevessem, relatassem apenas uma, que eles considerassem até o momento a mais importante, a que mais tocou e está reverberando aí no dia a dia deles. O primeiro relato diz o seguinte: em todas as ACs ocorrem experiências intensas e aprendizados. Sempre tem algo que é trabalhado, seja emocional, o mental ou o físico. A mais marcante até o momento foi a interação em grupo com o Bill. Fiquei em estado de graça, uma alegria plena e uma sensação de bem-estar muito grande. E depois dessa interação, tive grandes mudanças na minha vida. Inicialmente, tudo desabou. Tive problemas de saúde e financeiros,
que me forçaram a mudar padrões mentais e comportamentais, buscar terapias de cura, como a microfisioterapia e constelação familiar, e também tratar bloqueios, crenças limitantes e traumas. Um próximo colega dimensional relatou a experiência dele, que foi a seguinte. Bem, cada ser é única, profunda e intensa. Pessoalmente, eu tive muitas experiências mágicas, e cada uma trabalhou frequências diferentes. Por exemplo, na minha primeira C, o último dia que eu fiquei lá, caiu uma chuva torrencial, mas eu estava conseguindo ouvir um tipo de sonda que passava. Minha amiga não conseguia ouvir, mas eu sim. Aí nós duas lembramos que quando estávamos descendo do morro, após terminar nossa atividade, eu comecei a ouvir um zumbido no ouvido e falei para ela, e ela disse que eu estava sendo ativada. Concluímos que foi essa ativação que me possibilitou ouvir a sonda. E quando fiz o segundo ciclo da atividade do mini monumento, foi a experiência mais expansiva que eu já tive. Eu consegui estar tão presente no agora durante a tarefa que eu experimentei no corpo literalmente cada frequência que a janela trabalhava. É o máximo que eu consigo exemplificar, até porque essas experiências são tão incríveis que parece que explicar diminui a grandeza delas. Enfim, são experiências que para nós são mágicas, mas no fundo, nossa natureza real é essa: energia, frequência, vibração, e eles utilizam tecnologias para compartilhar recursos onde podemos receber essas energias de diferentes frequências vibracionais e sermos trabalhados. A surpresa na experiência vem, de fato, de ainda não vivermos nossa natureza divina e cósmica. O que acontece em Dáquila é que os seres estão nos ajudando a nos lembrar da nossa natureza e que somos tão dimensionais como eles. Só nos esquecemos disso. Próximo relato. Considero que todas as ACs têm sua devida importância. Mesmo com datas e focos distintos, de alguma forma elas parecem ser complementares. Gostei muito da C de outubro de 23, a última que teve, pois foi a primeira vez que eu pude provar uma espécie de maná, alimento, feito com tecnologia trazida pelos seres. Além de contatos com o Bill, que são sempre maravilhosos, senti que esta C trabalhou e fortaleceu algumas questões internas bem particulares em mim, pois no pós-AC, quando retornei à minha cidade, passei por uma situação pessoal bem desafiadora, e mesmo assim, o meu mental e emocional se mantiveram alinhados. Penso que se eu não estivesse em ressonância com os conhecimentos e práticas adquiridas nos treinamentos das ACs em Dáquila, certamente teria me desestruturado. Muito bom. Mais um relato aqui de uma experiência marcante para essa pessoa. A coisa mais importante para mim é o reencontro de almas. É realmente uma emoção que gera uma frequência de alegria indescritível. As ativações também são muito importantes. Mais um relato. A pessoa destaca aqui a importância de perceber o controle emocional que ela experienciou, pois muita coisa ao chegar lá em Dáquila não foi como o esperado na primeira experiência. Próximo relato. A sincronicidade perfeita de tudo se encaixar para que eu e meu esposo pudéssemos ir para uma C. Simplesmente incrível. Tudo o que aconteceu desde quando demos nossos nomes para ir, sem ter condições para isso. Além das manifestações e interações que apareceram para nós 2 semanas antes de viajarmos. Nós nunca havíamos visto nada parecido. Foi uma nave que apareceu para mim, se moveu no céu, acendendo e apagando. Enquanto eu chamava meu esposo, ela voltou a aparecer e depois desapareceu para a gente. Ficamos extasiados. Isso, além de no dia da C, termos tido muitas interações e experiências com as tecnologias dos parceiros extradimensionais. Vimos a maior manifestação de energia crística que já ocorreu numa C. Foi lindo e essencial participar dessa experiência. Próximo relato, a pessoa diz: são tantas experiências. Porém, receber vários flashes das naves de GNA numa atividade foi uma sensação que mexeu muito comigo. Estava com muito sono, dando cochilos incontroláveis, e fiquei olhando para o céu, querendo receber uma energia que pudesse me despertar. De repente, flashes e mais flashes surgiram em vários pontos do céu, e o sono simplesmente sumiu. Foi incrível. Olha quantas informações e experiências únicas, particulares de cada um dentro das ACs. É muito maravilhoso isso. E cada um realmente vai trabalhar aquilo que se permite e aquilo que precisa para o seu momento. É muito legal.
E agora, por fim, eu pedi também para esses amigos dimensionais trazerem seu relato com relação ao pós-atividade de campo. Como repercutiu, como está sendo esse desenvolvimento no seu dia a dia depois de ter participado de pelo menos uma atividade de campo. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns relatos agora. O primeiro relato é o seguinte. Tiveram muitas mudanças positivas. A melhora da minha saúde física, mudança na área profissional, prosperidade, equilíbrio emocional, amizades para além da transmutação e um melhor entendimento em relação ao meu compromisso. Próximo relato. Os avanços são óbvios em diversos setores internos, que logicamente vão refletindo no externo. As ativações, o MDPL, atividades, tudo isso tem um impacto fundamental no meu desenvolvimento. Porém, é importante dizer que as ACs acontecem 5 dias por mês. E o meu tem 30. Precisamos tornar os treinamentos parte da nossa rotina diária de vida, para que os resultados sejam realmente transformadores. Mais um relato aqui para vocês. Os avanços são vários em todas as áreas. Passei a ver o mundo aqui na 3D sob outra perspectiva. E, consequentemente, as atitudes perante as situações do dia a dia simplesmente mudaram para melhor. Lá na C, trabalhamos intensamente as fortalezas mental, emocional e financeira. Há tarefas específicas para cada uma delas, e de fato tudo isso repercute positivamente em minhas ações e reações a todo momento. Noto que há uma maior tendência para a neutralidade perante problemas, por mais graves e irremediáveis que sejam. Hoje na minha vida praticamente não há mais espaços para as chamadas novelinhas mentais. Aliás, importante ressaltar que o MDPL também contribui muito nesse sentido. E aqui vai uma dica. Se você quer aprender a lidar melhor com alguma situação, vá correndo praticar o MDPL em algum local da sua cidade e sinta os benefícios. Parece magia, mas é pura tecnologia. Cabe dizer também que aplico na prática as informações relacionadas à saúde, exercícios físicos, alimentação e suplementação. E houve um aumento incrível na disposição, na imunidade, no raciocínio e no rejuvenescimento. A parte financeira também tem fluído bastante. Considero importante as dinâmicas de investimento e de prosperidade que são ensinadas aos associados. E isso não vemos, não aprendemos no mundo fora. Pelas informações trazidas ao grupo, sinto que estamos sempre um passo à frente. Mais um relato aqui para vocês. Na minha vida não existem mais dúvidas. A gente vive com muito mais segurança, sabendo que tem respostas e que tem uma missão tão importante a ser cumprida. Mais um relato aqui. A pessoa diz: depois de perceber o quanto eu estava sendo testado, de querer tudo organizado, isso mexeu profundamente comigo, pois isso era exatamente o que eu passava no meu dia a dia e não percebia. Como já fui sabendo que lá tudo se sente em dobro, procurei prestar atenção, e isso colaborou para que eu pudesse evoluir um pouco mais nesse processo. Próximo relato. A repercussão acontece desde o momento que nos dispusemos a participar fisicamente dessa busca pelo conhecimento. Então, desde antes da C, como comentei, tivemos experiências com luzes e manifestações no céu. Isso até hoje, a qualquer momento que realizamos nossos treinamentos no quintal de casa. Depois que fomos ativados, sempre tivemos sucesso nos treinamentos aqui. Estar nessa frequência é muito além de apenas estar ali, é se colocar à disposição com o coração. Próximo e último relato desse vídeo. Cada C, sinto uma energia renovada, vontade de participar de todas. O conhecimento adquirido, somado às experiências, mudou muito minha vida e a minha forma de me relacionar com as pessoas. As orientações em relação a mantermos a neutralidade está fazendo a diferença. Hoje, divulgo a verdade e o que eu tenho aprendido sem me incomodar com o que os outros vão pensar. Podem me chamar de louca, mas sou uma louca consciente. Muito legal poder ter ouvido esses relatos. Eu confesso que eu me emocionei também e, de certa forma, ouvir eles agora e ler aqui em voz alta mexeu também comigo. Nossa, tô assim bem emocionada mesmo. E eu quero contribuir um pouquinho mais do que está acontecendo, né, no meu momento, que tem a ver com essa repercussão, né, de você estar sendo ativado, de você estar sendo trabalhado, não só quando você vai numa C, mas lá isso te impulsiona de uma forma diferenciada para os seus dias, né, na sua realidade, aquilo que a gente absorve, compreende, recebe lá nas atividades de campo. E eu
tenho percebido o quanto tem me fortalecido. Coisas internas, assim, de você não confiar em você mesma em muitas situações. E eu tô sentindo eu conseguindo ir pro mundo de uma forma que eu nunca conseguia antes, mesmo que eu sentia vontade de fazer certas ações, certos movimentos, eu me sentia paralisada. E hoje, comentei lá no começo do vídeo, eu vou trazer novidades aqui que eu senti de registrar e compartilhar, que faz parte desse meu processo. Eu estou indo aí numa nova empreitada, dando um passo, um movimento diferente, que pra mim, a Marcela talvez de um ano atrás não teria essa coragem, esse impulsionamento, e tá sendo muito leve pra mim fazer esse movimento de uma forma muito inesperada. Então eu espero de verdade que esse vídeo possa ter contribuído e impulsionado aí os seus movimentos, porque a vida é movimento. E cada dia mais eu tenho experienciado isso na pele, em todas as células, todas as moléculas. E, por fim, complementando isso que eu tô trazendo, que a vida é movimento, eu me sinto extremamente viva quando eu tô nas ACs. Porque lá você tem movimento constante, em vários níveis, em várias intensidades. 24 horas por dia, praticamente, pra não dizer 24 horas. Então, isso alegra a minha alma. É uma coisa, assim, que realmente mexe comigo e eu me sinto muito viva quando eu estou nesse vórtice, em Dáquila, nesses treinamentos, e eu trago essa vida, essa sede de vida e essa consciência de movimento quando eu retorno. E agora eu tô fazendo um novo movimento, indo atrás de mais vida. Então é isso, eu espero poder ter contribuído. Então é isso, me despeço aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como foi pra você esse vídeo, o que ressoou aí, o que você sentir de trazer e de compartilhar também da sua experiência. Eu vou ficar muito feliz de receber essa troca e a gente vai se falando por aqui, tá bom? Um grande beijo, até!